Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela é. Carl Gustav Jung. Existe dentro de cada um de nós um território que evitamos explorar. Um espaço sombrio, abafado pelo ruído das máscaras sociais, reprimido pelas exigências da moralidade, abafado pelos gritos da persona que vestimos para o mundo. Esse lugar tem um nome antigo, sussurrado nas entrelinhas das mitologias e oculto nas dobras da psique. Carl Gustav Jung, mergulhador das profundezas do inconsciente humano, nomeou assim aquilo que a consciência rejeita. Mas engana-se quem pensa que a sombra é apenas o mal em nós. Não, ela é sobretudo o que não aceitamos ser, o que renegamos, o que enterramos, seja por vergonha, medo ou ignorância. Neste vídeo, você será conduzido pelos corredores escuros da alma e da psique. Não para combatê-los, mas para escutá-los. Porque a sombra não é um inimigo a ser destruído, mas um mensageiro que fala a linguagem dos símbolos. Ela é a guardiã do que não ousamos conhecer em nós mesmos. E se você tiver coragem de segurar sua lanterna e encará-la, talvez descubra um segredo ancestral, que somos mais completos quando reconhecemos nossos próprios abismos. Essa jornada de autoconhecimento continua. Curta, se inscreva e vamos juntos. A sombra não nasce no momento em que cometemos nosso primeiro erro, mas no instante em que somos ensinados o que é certo e errado. Desde crianças, aprendemos a separar o aceitável do vergonhoso, o elogiável do condenável. A sombra, portanto, não é apenas o mal em nós, ela é o que não coube no ideal. Imagine uma criança espontânea, que dança, grita, chora e se expressa sem filtros. Essa criança é então corrigida, podada, domesticada. Cada vez que é ensinada que determinada emoção ou comportamento é errado, ela esconde esse aspecto em um quarto escuro dentro de si. Com o tempo, esse quarto se torna abarrotado. Mas nada ali desaparece. Tudo permanece vivo, esperando o momento para emergir. Carl Jung não via a sombra como um demônio interior, mas como o lado oculto da personalidade, aquele que a consciência não quer ver. Isso inclui traços que julgamos negativos, inveja, raiva, crueldade. Mas também dons não cultivados, poder, criatividade, desejo e assertividade. A sombra não é o inimigo, ela é a parte da alma que ficou para trás quando escolhemos a luz. Não por maldade, mas por seleção. Quando escolhemos a luz do eu consciente, do ego, é como um farol. Para iluminar algo precisa deixar o resto na penumbra. E o que fica fora dessa luz é chamado de sombra. Mas esse é um erro primitivo e profundamente moderno. Acreditar que tudo que está na sombra é mal ou ruim, o mal em seu sentido mais profundo, é o que nos distancia da totalidade. E ironicamente, ao negar a sombra, ao julgá-la e projetá-la, é que nos tornamos verdadeiramente perigosos. Porque passamos a enxergar o mal apenas nos outros, e nunca mais dentro de nós. A sombra é ambivalente. Carrega sim o que rejeitamos em nós: ciúmes, luxúria, arrogância, impulsos de destruição. Mas também carrega o que abandonamos para sermos aceitos: a coragem de dizer não, o brilho da espontaneidade, a força de nossa própria fúria justa, o impulso criador da sexualidade, o grito do artista que quer nascer. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso não é uma metáfora poética, é um ato psicológico e espiritual profundo. Olhar para a sombra não é se sujar de escuridão, é deixar de fingir que somos apenas luz. É encontrar o ouro onde só víamos lama. A sociedade, a cultura, a família, todos nos educaram a mostrar só um lado. Criamos um eu social que sorri, que cumpre papéis, que é moral, funcional, educado. Mas esse eu é uma máscara, e tudo que ele não pode ser, ele empurra para o inconsciente. Só que o inconsciente não é um cemitério, é um útero. Lá, a sombra cresce, pulsa, se transforma. E quanto mais a negamos, mais ela ganha força. A sombra ignorada não desaparece, ela se vinga. Em explosões emocionais, em julgamentos cegos,
em doenças psicossomáticas, em vícios, em padrões repetitivos. E nos outros, que parecem terríveis, mas são apenas reflexos do que não aceitamos em nós. Observe que a persona é a máscara que vestimos para nos tornarmos aceitáveis ao mundo. É uma construção social, uma ponte entre nosso eu interior e os olhares exteriores. Jung dizia que a persona é necessária. Sem ela, seríamos incapazes de funcionar em sociedade. Mas ao moldar essa face pública, sacrificamos outras partes de nós mesmos. A sombra se forma justamente do que a persona exclui. Se sua máscara é a do pacificador, sua sombra talvez contenha a raiva reprimida. Se você se orgulha de ser racional, sua sombra pode guardar um emocional profundo e não reconhecido. O que negamos, recalamos ou simplesmente ignoramos se transforma em sombra, e ela não desaparece com o tempo, apenas se oculta. O espelho mais fiel da sombra não está no nosso reflexo, mas nas reações instintivas que temos diante dos outros. Quando você sente uma repulsa irracional por alguém, quando julga com severidade um comportamento alheio, há grande chance de estar projetando sua própria sombra. Como disse Jung, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Assim, a sombra não vive apenas dentro, ela também vive fora, nos espelhos humanos que evitamos encarar. Não há como fugir dela. Mesmo os santos carregam sombras. A diferença é que os sábios aprenderam a ouvi-la, e os tolos, a temer. Se cada indivíduo carrega uma sombra, o que dizer das sociedades? Sim, existem sombras coletivas. Povos inteiros constroem narrativas, mitos, políticas e crenças que reprimem aspectos essenciais da psique humana. E toda repressão, mais cedo ou mais tarde, se transforma em explosão. As guerras, os genocídios, os fanatismos, todos eles têm em comum o poder da sombra projetada em escala massiva. O inimigo se torna a encarnação de tudo aquilo que odiamos, tememos e reprimimos em nós mesmos. A sombra coletiva se fortalece através da moralidade hipócrita e do esquecimento histórico. Jung alertava que os grandes perigos para a humanidade não vêm da natureza ou do cosmos, mas da alma humana não confrontada. Quando negamos nossa sombra, ela age por trás dos véus da consciência, guiando-nos como marionetes. E quanto mais negamos, mais ela ganha poder. Por isso, o trabalho de individuação, o processo de integrar todas as partes da psique, é também um ato político. Um ser humano que confronta sua sombra contribui para um mundo mais lúcido, menos reativo, mais inteiro. Enquanto não olharmos para nossas próprias trevas, continuaremos a culpar os outros por aquilo que não ousamos ver em nós. Confrontar a sombra é descer ao subsolo da alma. É atravessar o véu da persona e mergulhar na floresta simbólica onde vivem os monstros esquecidos. Não se trata de combater a sombra como um herói clássico luta contra o dragão. Trata-se de dialogar com ela, escutá-la, compreendê-la. Esse encontro pode vir de diversas formas: sonhos perturbadores, crises existenciais, perdas profundas, conflitos intensos. São momentos em que a estrutura da persona racha e deixa escapar aquilo que estava soterrado. A sombra, então, se apresenta, não como um conceito abstrato, mas como uma presença viva, visceral e muitas vezes assustadora. Nos mitos antigos, esse processo era simbolizado pelo herói que descia ao submundo, Orfeu ao Hades, Inanna ao submundo, Dante ao inferno. Todos esses relatos falam de uma travessia espiritual, de uma viagem interior rumo à escuridão. Mas essa escuridão, ao ser atravessada, transforma-se em luz. O ouro da consciência é extraído da lama da sombra. Jung ensinava que a integração da sombra é o primeiro passo no processo de individuação. Não se trata de eliminar o mal, mas de reconhecer que somos compostos de luz e trevas, de razão e loucura, de amor e destruição. E apenas ao aceitar essa complexidade é que podemos nos tornar verdadeiramente humanos. Quando pensamos na sombra, tendemos a associá-la unicamente ao que é escuro, vil e destrutivo. Mas Jung foi enfático: existe ouro na sua sombra. Não é apenas o monstro que se esconde lá, mas também o mago. Não apenas o agressor, mas o guerreiro.
Não apenas a raiva, mas a potência de uma força vital não canalizada. Esse lado ouro da sombra representa todas as capacidades, talentos e desejos que foram reprimidos por não se encaixarem na persona que aprendemos a construir. A criança que foi punida por ser muito criativa ou ousada enterra sua espontaneidade no porão da sombra. O adolescente que foi humilhado por demonstrar força, liderança ou sexualidade pode tornar-se passivo, moldando-se em uma persona dócil, enquanto sua potência legítima, esquecida, apodrece na escuridão. A sombra, nesse sentido, não é apenas aquilo que evitamos, mas também aquilo que deixamos de ser. É o grito de um eu inteiro, sufocado por anos de adequação. Muitos artistas, curadores, xamãs e líderes espirituais relatam que suas capacidades mais profundas emergiram após um colapso, um mergulho em sua própria sombra. Foi lá que encontraram a chave. Porque a sombra guarda aquilo que recusamos, e entre essas recusas estão nossas maiores riquezas. Jung chamou esse processo de recuperar a projeção. Aquilo que vemos nos outros com fascínio ou repulsa pode, na verdade, ser um reflexo de algo nosso ainda não reconhecido. A admiração exagerada e a inveja, por exemplo, são formas de apontar para o ouro escondido em nós, projetado na tela do outro. O trabalho com a sombra, então, é também uma mineração espiritual. Não apenas para confrontar nossos demônios, mas para recuperar nossos deuses interiores. Quando a consciência dorme, o inconsciente sussurra, e quando sussurra ele fala em símbolos. Os sonhos, segundo Jung, são a linguagem natural da psique profunda. Eles não seguem a lógica linear da mente desperta, mas a lógica arquetípica, mítica, ancestral. E é nos sonhos, especialmente nos pesadelos, que a sombra costuma aparecer com mais clareza. Ela pode surgir como uma figura ameaçadora, um estranho sem rosto, um monstro, um assassino, um animal selvagem. Mas, paradoxalmente, essa figura é parte de você. O sonho, como o teatro da alma, encena um drama interno. E a sombra, ao se manifestar como algo que te persegue, tenta chamar sua atenção. Ela não quer te destruir, entenda, ela quer ser ouvida. Os sonhos são portais. Ignorá-los é como trancar uma porta que poderia te levar ao centro do teu próprio labirinto. Quando deciframos um sonho com sinceridade, revelamos mensagens profundas do inconsciente. A sombra, ali, não mente. Ela mostra o que o ego tenta esconder. Há também sonhos em que a sombra surge em disfarces mais sutis. Um amigo zombeteiro, um parente que nos irrita, um quarto escuro que evitamos entrar. Em todos esses elementos simbólicos, existe um convite: mergulhe, ouça, confronte. Trabalhar com sonhos é uma das formas mais ricas de integrar a sombra. Ao escrever, interpretar e dialogar com símbolos oníricos, vamos soltando os nós que prendem nossa psique. E, pouco a pouco, a sombra se revela não como um inimigo, mas como um mestre severo, que ensina por metáforas. O amor é uma das experiências mais sublimes do ser humano, mas também é um espelho poderoso, um campo minado por projeções. É nas relações íntimas que a sombra encontra seu palco predileto. No início de um relacionamento, projetamos nossas idealizações no outro. Vemos um deus ou deusa na pessoa amada. Mas, com o tempo, a projeção começa a desmoronar, e o que surge são as partes rejeitadas, nossas e do outro. A raiva, o ciúme, o controle, o medo da rejeição, tudo isso é sombra tentando se manifestar. O sexo, por exemplo, se torna um território ainda mais denso, porque carrega consigo os desejos ocultos, os traumas velados, os impulsos reprimidos. Jung alertava que o Eros, a força do desejo, é tanto criador quanto destrutivo. Ao negar nossa sexualidade, projetamos nossos medos ou nossas fantasias nos parceiros. Ao não reconhecer nossa agressividade, podemos nos tornar passivos ou dominadores sem perceber. As relações humanas, especialmente as amorosas, são oportunidades sagradas para conhecer a sombra. O conflito é inevitável, mas pode ser transformador. Quando o outro nos fere, muitas vezes está tocando algo ferido em nós. Quando sentimos repulsa ou atração extrema,
Talvez estejamos diante de partes nossas ainda não integradas. Integrar a sombra nas relações é aceitar que o outro não veio para nos completar, mas para nos espelhar. É abandonar o ideal romântico e abraçar o real, com suas luzes e sombras. Porque só quando aceitamos nossa própria escuridão, podemos amar sem expectativas de salvação pelo outro. A espiritualidade, em sua essência, busca a totalidade. Porém, ironicamente, muitos caminhos espirituais caem na armadilha de negar a sombra. Quando buscamos apenas ser luz, corremos o risco de alimentar uma persona espiritual, uma nova máscara, polida, iluminada, mas profundamente dissociada da realidade interna. Jung advertia contra o inflacionamento do ego espiritual. É quando o buscador se identifica tanto com sua imagem de pureza que começa a rejeitar tudo que é humano, imperfeito e instintivo. Nesse ponto, a sombra espiritual se forma, arrogância disfarçada de humildade, controle travestido de sabedoria e fuga emocional sob o nome de transcendência. Esse tipo de sombra é talvez o mais perigoso, pois é invisível até mesmo para o próprio indivíduo. É comum vermos líderes espirituais caírem em escândalos de abuso, manipulação ou vaidade extrema. Isso não acontece apesar da busca espiritual, mas muitas vezes por causa da negação de sua sombra pessoal no caminho. O verdadeiro despertar exige um retorno à terra. Uma espiritualidade madura inclui o caos, a dúvida, o medo, o desejo, a carne. O sagrado não está apenas nas alturas, mas também nas profundezas. O Cristo que ascende é o mesmo que desce ao inferno. O Buda iluminado é o mesmo que enfrentou Mara, o Senhor das ilusões. Assim, a sombra espiritual não deve ser temida, mas compreendida. Ela é o teste final do caminho. Só quando aceitamos que somos simultaneamente divinos e animalescos, celestes e subterrâneos, é que podemos realmente tocar o que Jung chamava de o self, o centro unificador da psique. Integrar a sombra não é tarefa de um dia. É uma jornada de vida inteira. É o processo constante de perceber onde projetamos, onde mentimos para nós mesmos, onde resistimos a ver. É o trabalho silencioso, muitas vezes doloroso, de abrir espaço interior para tudo que somos, inclusive o que preferiríamos nunca ter sido. Mas essa integração não nos torna perfeitos. Ela nos torna inteiros. Porque o objetivo da psicologia profunda não é criar santos, mas seres humanos conscientes. É reconhecer que o mal existe dentro de nós, mas que também há ali uma centelha de lucidez capaz de dialogar com esse mal. Jung descreveu esse processo como individuação, um movimento em direção ao centro, ao self. A sombra, nesse caminho, é um portal, não um obstáculo. E ao atravessá-la, deixamos de ser meras máscaras sociais para nos tornarmos canais da totalidade da psique. Esse processo envolve paradoxos. Precisamos aceitar o que não gostamos, amar o que tememos, perdoar o que nos destruiu. Precisamos entrar na floresta escura sem mapa, confiando que há algo em nós que sabe o caminho de volta. Como dizia Joseph Campbell, a caverna que você teme entrar, guarda o tesouro que você procura. A transcendência verdadeira não é fuga da sombra, mas atravessamento dela. Não é um estado de euforia, mas de lucidez profunda. Um silêncio interno onde luz e sombra já não brigam, coexistem, como yin e yang, como o dia e a noite, como a morte e o renascimento. Em muitos contos de fadas e mitos antigos, existe uma figura que guarda a entrada do castelo, do templo, do jardim encantado. Esse guardião é geralmente monstruoso, feio, assustador. Os heróis devem enfrentá-lo para entrar no reino sagrado. Esse guardião é sua sombra. A sombra guarda a porta da nossa alma. Ela é o último obstáculo antes da revelação, antes da totalidade. Ela te pergunta: você está pronto para deixar de mentir para si mesmo? Está disposto a morrer para a imagem que criou de quem pensa ser? Aqueles que fogem da sombra não entram. Aqueles que lutam contra ela com ódio, perdem. Apenas os que a reconhecem, os que a escutam, os que a abraçam, esses passam.
Porque a sombra é um teste de coragem espiritual. Ela quer saber se você merece o seu próprio centro. Mas algo mágico acontece quando a sombra é acolhida. Ela muda de forma. O monstro se transforma em guia. O inimigo se torna aliado. A dor revela a sabedoria. Aquilo que parecia te destruir, na verdade veio te iniciar. E então, algo dentro de você desperta. Um novo olhar. Um olhar que já não julga, mas compreende. Um olhar que enxerga luz nas trevas e trevas na luz. Um olhar maduro, paradoxal, profundo. Um olhar que já não teme a sombra, porque sabe que ela é parte de ti. A sombra deixa de ser uma prisão. Ela se torna um caminho. E você, agora, caminha inteiro. Não como quem venceu uma guerra, mas como quem se casou com seu próprio mistério obscuro. Se você chegou até aqui, já não é mais o mesmo. Algo em você ouviu o chamado. Talvez uma memória esquecida tenha sussurrado. Talvez uma emoção oculta tenha se revelado. Talvez uma parte tua, exilada há anos, tenha começado a se mover. A sombra não foi feita para ser vencida, mas para ser vista. E ao vê-la, você vê a si mesmo, por inteiro. Na escuridão da caverna, uma pequena chama ainda arde. Ela é tua. Guarde-a com respeito, porque é essa luz frágil, profunda, silenciosa, que te guiará de volta ao centro do teu ser. Se esse conteúdo contribuiu para expandir sua visão sobre a mente humana, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem valoriza o conhecimento.